Olá, este é o Visões do Jornalismo, um programa do mestrado profissional em jornalismo do FIAM-FAAM Centro Universitário. Todos os meses, nós recebemos neste espaço acadêmicos e profissionais para debater questões importantes do jornalismo brasileiro. O programa de hoje vai falar sobre jornalismo nas periferias. Para isso, recebemos o jornalista Paulo Talarico, repórter da Agência Mural, que cobre as periferias de São Paulo, e Marcelo Monteiro Gabay, professor do FIAM-FAAM e doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, Paulo. Olá, Marcelo. Muito obrigada pela presença no programa de hoje. Obrigado, Juliana. Obrigado. Vamos começar falando sobre o cenário mais geral da cobertura jornalística e midiática das periferias. Na opinião de vocês, tem havido uma mudança nesse cenário? Há alguma transformação que pode ser detectada? Eu sinto que pouco a pouco a gente tem avançado um pouco na questão de como abordar melhor as regiões periféricas de São Paulo. Você vê isso tanto nos jornais impressos, quanto talvez principalmente nos coletivos que surgiram para tentar abordar isso e tentar mudar um pouco a visão estereotipada da periferia. De serem só lugares violentos, de que não há nada de bom em regiões longe do centro. Isso avançou para mim bastante. Há uma construção de você levar bom jornalismo para essas regiões, mas ainda falta muito, sobretudo com relação à televisão. Sinto que ainda precisa de uma abordagem melhor, ainda há muito aquele ranço de que são regiões marginalizadas, regiões que não há nada de bom. E a gente tem o desafio de conseguir fazer isso onde você vê redações cada vez mais enxutas. E isso atrapalha você ter equipes espalhadas por São Paulo, pela grande São Paulo, e a visibilidade ainda é pequena. Mas você tem um avanço pouco a pouco, pelo menos no respeito ao tratamento dessas questões. Sabe o que eu acho a nível de mídia, assim? A gente ainda tem uma polaridade. Ou a gente tem no terreno da ficção, da telenovela, da entretenimento, a gente ainda tem aquela ideia idílica, né? Da felicidade, do churrasco e não sei o quê, do samba e do pagode. Ou a gente tem no campo do jornalismo uma ideia da violência. Então, na mídia eu estou falando, assim, eu acho que é um avanço assim, histórico na produção de informação de dentro para fora, mas na grande mídia, assim, na mídia de entretenimento, de grande impacto econômico, ainda tem essa polarização, sim. O que eu sinto falta hoje é de aparecer nessa grande mídia a voz da intelectualidade da periferia. Porque a gente pensa que a periferia ou está brincando carnaval ou está em guerra, né? Prova disso para a gente dar dois exemplos, o caderno de guerra do Jornal Extra no Rio de Janeiro e os programas da televisão aberta, como o programa Esquenta, por exemplo, que retratam esse outro lado. No programa Esquenta, não sei, teve um fato muito representativo que foi a morte do dançarino DG, né? Que era do casting, era do elenco do programa, e a morte dele que foi um caso de violência urbana, não pôde ser tratado a fundo no programa, né? Já que o programa trata da felicidade no entretenimento. Isso foi discutido até no FRJ, né? Porque a gente teve um congresso chamado Ser Feliz hoje, que era para tratar esse excesso de felicidade. Então, acho que falta aí. Tem esse cenário, assim, na minha opinião. Ou seja, houve uma mudança, mas ela ainda tem muito ainda a ser feito nesse processo. E, Paulo, falando um pouco sobre a Agência Mural, explica um pouquinho mais a ideia do projeto, como ele surgiu. Foi um movimento que veio dos jovens repórteres da periferia. Como é que foi? Então, o Mural surgiu a partir de 2010. A ideia a partir de algumas oficinas que o jornalista Bruno Garcês, da BBC de Londres, ele fez aqui em São Paulo com pessoas ligadas à comunicação dos bairros. Ele ganhou uma bolsa e o projeto dele era desenvolver isso, a questão da comunicação regional, a comunicação mais local em São Paulo. E nessas oficinas ele abordou a questão de como a periferia aparecia nos jornais, o fato dela não aparecer com tanta frequência, os bairros não apareciam nas notícias dos jornais naquele período. E dessas oficinas que ele fez, esse grupo de jornalistas formados ali nessa oficina decidiram se juntar. Aí houve uma conversa do Bruno com a Isabela Moy, que é uma jornalista que estava na Folha naquele momento, e a partir daí surgiu o Blog Mural. Desde então, o Blog Mural reúne esses jornalistas e pessoas ligadas à comunicação, e cada uma de uma região da Grande São Paulo ou dos bairros periféricos de São Paulo. E aí foram 6 anos, a gente está em 2017, já estamos indo, e aí a gente se formalizou como agência em 2015. Formalizado como agência, a gente agora está tentando ampliar isso, indo além do blog. A gente mantém o Blog Mural na Folha de São Paulo, porque além de tudo, é um canal importante, porque a gente traz
justamente essa cobertura sobre as periferias para um canal onde está a mídia tradicional. Então, é a periferia entrando nesses canais, que é fundamental você também levar essas vozes justamente aonde as discussões estão acontecendo, que são esses canais. E desde então a gente segue nesse projeto, muitas pessoas passaram, algumas saíram, outras entraram. A gente tenta praticamente todos os anos a gente faz um processo seletivo, chamando pessoas de outros bairros, de outras cidades, com essa proposta de tentar conhecer mais o seu bairro, mostrar mais jornalisticamente sua região, e as histórias, problemas que tem na sua região, mas também as coisas boas que podem estar acontecendo nesses bairros, nas bordas de São Paulo. E agora o próximo passo da agência, então, é se tornar viável financeiramente, sustentar-se de modo independente. Exatamente, se sustentar, buscar meios para conseguir manter essa produção e dar conta de todos esses comunicadores da Grande São Paulo, ampliar essa cobertura e chegar mais também na periferia. Porque é interessante, a gente conseguiu muito chegar nesses canais talvez mais tradicionais e ainda falta conseguir abordar mais quem está no bairro. A gente sabe disso, a gente tem isso como desafio, de mostrar para quem mora no bairro a importância de você ter comunicação sobre ele, de você ter informação sobre onde você mora, de você discutir a sua região, discutir onde você mora e saber, né, que às vezes seu vizinho é um grande artista, que o problema da sua rua tem que ser resolvido porque você faz parte da cidade como toda a cidade, não é porque você mora numa região longe, que você tem que aceitar essa situação de menos serviços públicos. A gente tem que cobrar isso e mostrar que tem muita coisa legal acontecendo nessas regiões, em todo São Paulo. O Gabay pode falar um pouco disso, né? Dessa forma de a comunidade se informar ou também querer informar a outros ou ao restante da cidade por meio da comunicação comunitária. Esse é um dos grandes princípios, grandes encrencas assim, das teorias da comunicação popular e comunitária, que é, afinal de contas, quais os limites, né, da comunicação comunitária. Essa ideia de que as pessoas que moram num território, que partilham essa experiência, elas mesmas produzam a sua realidade, né, suas narrativas, isso é fundamental. Houve uma época, naquela fase do Orkut, né, que se falou, a comunidade agora não tem mais território. Mas depois nós redescobrimos, lá nas universidades, que no Brasil o território é fundamental. A experiência territorial do Brasil é formado ainda por... A gente tem uma mania de não olhar para esses problemas, mas o Brasil ainda é sustentado por uma estrutura de guetificação, de apartheid territorial, né? Agora a gente está para ter uma discussão importante sobre, novamente, o aumento da passagem do transporte coletivo, que vai apartar ainda mais as pessoas do centro e da periferia. No Rio de Janeiro, quando foi inaugurado o metrô do Pavuna, Zona Sul, que ligava a Baixada com a praia de Copacabana, foi uma grande discussão. Então, quer dizer... e a importância da comunicação comunitária é tocar neste assunto do território de dentro para fora. Então, eu acho que isso é fundamental. Agora, eu acho muito bacana que esses agentes comunicadores do território estejam em contato com as grandes instâncias de produção de informação, as grandes agências, os grandes jornais e tal, porque é preciso que isso saia um pouco. Então, a discussão antigamente há poucos anos atrás, era legal, ou a gente fica aqui em casa produzindo o nosso jornalzinho e pronto, ou a gente tenta bater lá na porta dos tubarões para dizer o que a gente pensa, né? Basta circular localmente ou precisa extrapolar? Hoje a gente vê isso, que tem que estar em diálogo, né? Partindo de dentro. É um negócio que parte de baixo para cima. A comunicação comunitária ela é diferente de um coletivo profissional, de jornalistas. Os coletivos fazem parte dessa comunicação comunitária, mas ela é maior que isso? Eu acho uma excelente pergunta isso. Eu, pessoalmente, não gosto dessa visão da comunicação comunitária como comunicação amadora, né? Artesanal, aquela coisa que rodar o jornalzinho na Xerox. Não gosto. Eu acho que a gente tem que encarar como uma coisa séria, profissional. É claro que tem esse princípio, vamos dizer, teórico, de estar sendo feito pela comunidade. Ainda que esse princípio tenha sido corrompido várias vezes quando vieram aqueles grupos de alunos brancos da Zona Sul do Rio ensinar as pessoas a fazer jornal. Quer dizer, aquela coisa, eu sei fazer. Olha que aqui é um lead jornalístico e tal. Você não sabe. Então, na verdade, não precisa disso, né? Eu, por exemplo, só para fazer uma divulgação, eu vou lançar agora em Belém o livro da minha tese, que é Música Popular e Comunicação Poética, que eu acho que é uma forma de comunicação comunitária a canção popular. Ela não tem estrutura de notícia, ela não tem estrutura comunicológica, mas ela é uma forma de dizer, né?
de expressar esteticamente aquilo, o hip hop, o funk. Então, o samba, a gente está fazendo 100 anos de samba, né? Esse ano. Então, o que acontece? Eu acho isso, a gente tem que... Bem, os coletivos profissionais, eles extrapolam um pouco essa questão do território, aí sim, então eles são alguma coisa que atravessa tudo isso. É aquele repórter mesmo que está na alma da reportagem, mas comprometido com a ética, né? Já a comunicação comunitária seria aquela que mora ali, que se aterra ali, né? Que vive aquela realidade territorial. Mas não impede que essas duas instâncias se encontrem, né? A gente tem um comunicador comunitário vivendo essa experiência dos coletivos, das mídias ditas alternativas e tal, ou anárquicas e tal. Mas eu acho bacana que a gente não veja o comunitário como amador ou artesanal, mas como uma coisa cada vez mais partícipe da comunicação profissional, né? E talvez essa resistência das próprias pessoas que vivem ali vem talvez desse estereótipo de ser algo amador ou menos bem feito do que uma agência profissional? De onde viria talvez essa que o Paulo estava comentando, né? Essa resistência das pessoas em buscar notícias sobre a sua comunidade a partir desses entes, né, de comunicação? Não, eu acho que na verdade é o costume que as pessoas hoje ainda têm com relação ao noticiário. As pessoas ainda têm um noticiário talvez televisivo um pouco mais de presença. A questão da internet, ela está entrando, então você tem que conseguir se comunicar mais com os jovens que estão entrando na rede social, que estão se comunicando. Então tem mais a ver com a gente entender formatos que consigam atingir do que a questão do profissionalismo ou da forma. As pessoas entendem que é algo sério, elas sabem que é algo sério. Só que a gente talvez não tenha ainda tido canais suficientes para conseguir chegar na realidade das pessoas. Porque, por exemplo, a gente atua muito na internet, totalmente na internet. Só que até que ponto quem está no bairro está na internet? E quem está na internet está buscando o que na internet? Só entretenimento, só outra coisa? E então é uma coisa muito complicada para você conseguir ir mostrando, olha, é importante, vamos falar da nossa região, porque a discussão da nossa região ela tem importância também macro depois. Então, é um processo contínuo, eu acho, de você ir mostrando para as pessoas, de trazendo notícias para as pessoas. Às vezes, quando elas perceberem que com algumas matérias, com algumas notícias, isso tem algum resultado prático para elas, elas comecem a entender melhor, consigam ver melhor isso, consigam procurar mais informações sobre a região. Mas é uma questão de concorrência também constante com os outros meios que estão circulando, com os meios que já têm uma estrutura para estar apresentando determinadas formas de narrativa, determinadas formas, e quem também ainda não está tão inteirado com relação à notícia. Verdade. A internet é um mistério ainda, porque ela está ocupada pelas grandes empresas de mídia, né, que atuavam na televisão, na imprensa. Então, hoje os sites mais clicados são do G1, do R7. Então, a gente tem um acontecimento lá de casa, e onde é que a gente vai se informar? É nos grandes portais, né? Quer dizer, eu acho que tem crescentemente o hábito da galera da juventude, né, consultar essas fontes próximas, né? Mas é uma coisa que está se fazendo, né? Está se fazendo, e o Paulo muito bem falou, a pessoa vai perceber que aquilo é mais útil para ela, né, do que ficar, porque a gente percebe também que a notícia no G1, ela é uma notícia quase robótica. Olha aquela voz do Google falando que caiu uma mangueira. E a notícia da mídia que está próxima da gente, popular e tal, ela tem um processo de identificação, ela é mais humanizada. Tem uma cor, né? Tem uma cor, exatamente. Por exemplo, vou dar só mais um exemplo, que é um coletivo lá da periferia de Belém do Pará, que é o Tela Firme, que está sendo objeto de estudo do mestrado da Luciana Gouveia, que é minha companheira. Lá eles fazem vídeos. Começou com uma chacina que houve lá na Terra Firme, que é esse bairro de periferia. Foram vários jovens mortos. Eles fizeram um documentário em vídeo com câmeras pessoais portáteis. Aquilo cresceu e eles cobriram as eleições do governo naquele 2014. E aí se formaram um coletivo. Então hoje, você vê, através do Tela Firme, eu vejo uma coisa assim, a juventude procura eles, né? Quando é que vai sair? A gente quer a opinião de vocês. O que vocês estão achando dessa obra de saneamento aqui? Falem alguma coisa, façam alguma coisa, porque a gente vê que o telejornal local não fala nada. Eu, quando falo, é protocolar, né? Aquela coisa. Será inaugurado o dia 15? Né? Então, eu acho também isso interessante, que o protocolo do texto jornalístico ficou chato para a juventude hoje. E, às vezes, um texto feito de uma outra forma
E isso é o lugar da comunicação alternativa, entre todas as aspas, né? Quebrar também o protocolo. E pela sua fala, a gente vê que a pesquisa acadêmica tem se voltado para essas questões. Mas em termos de academia, né, falando aqui do nosso lado, o que mais a universidade, a pesquisa pode fazer para alterar esses problemas que ainda aparecem no cenário que a gente vem discutindo aqui? Né? A formação dos estudantes na graduação e também a pesquisa. Eu acho, só para rapidinho, que ainda estamos brigando visões. Né? Eu frequento todo ano os grupos na Intercom, na Composto, Que são os grupos de comunicação, que era, né? Mudou, né? O nome era comunicação comunitária, agora é comunicação para a cidadania. Esse nome também está sendo discutido, porque a gente não sabe se ainda é esse nome, mas eu ainda vejo, fazendo uma meia-culpa aqui em nome da comunidade universitária, que ainda tem uma visão paternalista, assim, sabe? Uma leitura torta de Paulo Freire. Torta porque, tadinho, Paulo Freire não pensava assim. Mas é aquela coisa que eu falei agora há pouco, eu vou ensinar as pessoas a fazer uma rádio. Olha, segura assim o microfone. Não, você faz como você quiser, né? Da forma que funcione, que se produza o efeito de vínculo, né? Então, a gente ainda está superando esse efeito do professorzinho que vai ensinar a fazer o textinho, para a gente começar a trabalhar junto, né, o pesquisador. Aí tem o histórico de projetos de extensão que vão lá, tem os projetos históricos, né, que fizeram nos anos 70, teve aquele da leitura crítica da comunicação, depois lá no Rio teve a escola de comunicação crítica, lá no Alemão, na Maré. Movimentos da universidade. E a universidade vai fazer extensão e tal, com coletivos locais. Então isso tem um histórico, sim. Aqui no São Paulo também eu sei que a Cecília Peruso fazia uma coleta dos movimentos, trazia esses movimentos para dentro da universidade, para conhecer as formas do fazer, né? Então, tem isso aí, acho que está caminhando por isso. Menos a gente querer fazer um beabá da comunicação comunitária e mais a gente querer conhecer como está sendo feito. Uhum. E Paulo, você recebe os jovens repórteres, né, recém-formados muitas vezes. Qual a sua percepção sobre a formação universitária nesse sentido? Até não, como se fala, eu fico pensando que quando eu estudei jornalismo, nem passava muito, e não faz muito tempo, mas nem passava pela cabeça a questão da periferia, dos bairros em si, era pouca coisa que você via. O máximo que eu lembro era um professor que falou alguma coisa sobre comunicação da onde você mora. Foi muito, mais uma matéria só, algo do tipo. E hoje, pelo que eu tenho visto, tem muita gente fazendo trabalho sobre isso, estudando isso. Então, acho que houve um crescimento grande aí nesses últimos anos com relação a entender essa importância. Uhum. A gente recebe muita gente que está se formando, gente que está estudando, e acho que é importante ter cada vez mais coisas relacionadas ao bairro, pelo menos a vivência deles com o bairro, tentar estimular mais isso, tentar estimular mais a noção que tem com a sua região, porque, naturalmente, numa metrópole como a nossa, você, para trabalhar, você fica longe de onde você mora. Pelo menos é a realidade de muita gente. Uhum. E longe de onde você mora, você não procura, às vezes, se identificar com o que está acontecendo ao seu redor. Antes de entrar no mural, eu sinto que eu sabia muito pouco por onde eu moro, que é Osasco. Depois de eu entrar no mural, eu comecei a me interessar mais por Osasco e hoje eu, pelo menos, posso dizer que conheço um pouco Osasco. Eu sei um pouco o que é a cidade, o que é a região. E a gente não é estimulado a fazer isso, desde a escola. A gente, quando estuda, a gente sabe pouquíssimo da história de onde você mora. Uhum. Isso é importante a gente conseguir estimular mais, e o jornalismo é uma ferramenta importante para isso. Quando você apura uma matéria, quando você conversa com moradores, quando você ouve coletivos que são da região, você está se inteirando da região, você está se apropriando de onde você mora, você está trazendo história disso. E isso é algo, eu não posso dizer que a faculdade não está fazendo, talvez esteja, eu não consigo dizer isso. Uhum. Mas é algo que é importante a gente continuar estimulando cada vez mais os jornalistas que estão se formando, além das ferramentas importantes como texto, como tudo, que são fundamentais. Eu acho que é um espaço que precisa mesmo na faculdade, a gente precisa aprender as técnicas, mas também aprender essa questão da vivência, da questão da sua localidade, da sua região, porque elas têm importância maior também. Para fazer algo técnico, mas que tenha uma cor, que tenha uma cara, uma história de vida por trás. Por exemplo, se discutia muito uma época, o professor repórter do Caco Barcelos é jornalismo comunitário ou não é? E aí os alunos acham que é, porque ele vai lá e se enfia lá dentro. Mas não, é um jornalismo investigativo, mas mais metalinguístico, porque ele mostrando como ele é legal. Mas não é exatamente jornalismo comunitário, não é o jornalista mostrando o buraco da rua, mas o buraco da rua sendo narrado num macro contexto sociocultural político
de dentro. E investigado e procurado pelas pessoas que estão ligadas com esse problema. Então, eu queria até, não sei como é que está nosso tempo, mas queria até aproveitar para recomendar algumas pessoas que eu respeito muito na universidade. Por exemplo, um texto que é considerado uma bíblia iniciática, assim, o Espírito Comum, da Raquel Paiva, UFRJ, que foi minha orientadora. É um texto de 97 que fala exatamente, lá em 97, no auge das rádios comunitárias, das ONGs, né, ela falava, é o espírito comum, é alguma coisa de vínculo. Aí tem a Renata Souza, do jornal O Cidadão da Maré, que estudou com a gente na UFRJ, João Paulo Malerba, foi meu colega, que foi diretor da AMARC, das rádios comunitárias, é um militante da rádio comunitária. E essas 3 pessoas eu gostaria de recomendar que se procurasse assim na internet os textos deles. São pessoas que estão meio que nessa fronteira, estão dentro e fora, né, e tal, discutindo isso. Muito bom. Você perguntou sobre o tempo, acabou agora, mas deu tempo, claro, para você fazer essas indicações importantes, porque afinal a gente precisa, claro, conhecer o trabalho do Mural, de outras agências que estão cobrindo as periferias, como coletivos jornalísticos, mas também procurar pessoas na academia que têm um papel importante nessa pesquisa e que a gente possa, com a união dessas duas áreas, construir, claro, um jornalismo sempre menos robótico, como você falou. Muito obrigada pela presença dos dois e a gente acha que é uma discussão que deve continuar e em alguns outros programas a gente volta a falar sobre isso. Muito obrigada. Maravilha. Obrigado, Juliana. E você, muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo programa.